completamente justos. Já observamos em nosso texto principal que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Agora falando acerca daqueles que são verdadeiramente convertidos, regenerados pelo Espírito Santo e crentes em Jesus Cristo para a salvação, o texto diz, sendo justificados, Romanos 3:24. O que isso significa? Ser justificado não significa apenas que Deus me trata como se eu nunca tivesse pecado, mesmo que isso rime. Ser justificado também não significa que no momento em que você creu em Jesus, Deus fez de você uma pessoa perfeitamente justa, pois se fosse esse o caso, você nunca mais pecaria de novo. Ser justificado significa que no momento em que o pecado ou o pecador olha para Jesus, confessa salvífica, aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Você está no canal Evangelho Explicado. Antes de seguir com o nosso vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. É rápido, fácil e não te custa nada. E claro, deixe seu comentário aqui abaixo. Na verdade, justificação é um termo forense, retirado do campo do direito. Deus, o juiz, inclina seus olhos para um pecador que colocou sua fé em Cristo e declara que aquele pecador é legalmente justo diante de Deus. Agora, como isso funciona? O texto nos diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo está sendo redundante ao falar que somos justificados gratuitamente pela graça, a fim de nos mostrar que a justiça é um presente. Do mesmo modo que foi dito a respeito do Messias, que eles o odiaram sem motivo. Salmos 35:19, 69:4. Acaso alguma vez Jesus deu qualquer razão para que alguém odiasse? Nunca. Jesus jamais deu a menor sugestão de uma causa para alguém odiá-los. Eles o odiaram sem qualquer causa, sem motivo. E essa é a mesma expressão usada aqui para falar da nossa justificação diante de Deus. O cristão é justificado sem motivo algum. Isso significa que você não deu a Deus absolutamente qualquer motivo para ele declará-lo justo. Eu não sei por que Deus me salvou, cantam alguns. Eu posso lhe dizer, não foi por causa de você, mas apesar de você. Que mérito Deus viu em mim? Absolutamente nenhum. Paulo nos mostra que ele nos declarou justos, embora não dessemos motivo algum para que ele assim fizesse. Ele nos justifica sem motivo por sua graça. Se você olhar para a maioria das religiões, talvez com exceção de algumas religiões orientais místicas, todas elas buscam responder a apenas uma questão: como o homem pode ser justo diante de Deus? Se você for a uma tribo pagã na África, na América do Sul ou nos Estados Unidos, todos fazem sacrifício de sangue, quer seja para árvores, deuses ou demônios. Ao redor do mundo inteiro, ao longo da história, os homens convivem com essa realidade de que eles estão errados com Deus e que precisam fazer algo a respeito. Independentemente do Deus no qual eles acreditam, eles têm essa tormenta em sua consciência. Eles sabem que algo está errado. Isso nos demonstra que o primeiro capítulo de Romanos é real. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:18-22. Todos os homens sabem acerca do único Deus verdadeiro e de sua vontade o suficiente para entender que Deus está contra eles, contra Deus. Agora, imagine que um entrevistador faz um programa com 3 homens das 3 principais religiões do mundo. O repórter se achega ao judeu ortodoxo e diz: Senhor, se você morresse agora, para onde iria? Bem, eu deveria ir para o paraíso, porque eu amo a lei do Senhor, sou um homem justo, faço boas obras, estudo a lei e amo a justiça. Nela me alimento de dia e de noite. O repórter responde: ok, eu entendi. E passa para o muçulmano: se você morresse agora mesmo, para onde iria? Eu deveria ir para o paraíso. O islâmico responde: porque eu amo o Alcorão,
fiz todas as peregrinações, fiz as orações diárias, dei esmolas aos pobres e por isso eu sou um homem justo. O repórter diz: ok, eu entendi. Então ele se dirige ao cristão, o verdadeiro cristão, e diz: Senhor, se você morresse agora mesmo, para onde iria? Ele responde: eu deveria ir para o céu, porque, bem, eu nasci em pecado minha mãe me concebeu. Eu quebrei cada lei já dada por Deus. Fui achado completamente injusto, sem mérito ou valor, de modo que eu mereço o mais profundo, escuro julgamento. O repórter o interrompe e diz: pai, eu entendo os outros caras. Eles dizem que vão para o céu porque eles merecem ir para lá. Deus deve a eles. Deus está em dívida com eles. Já que eles se provaram dignos, Deus deve dar a eles o céu. No entanto, eu não entendo você. Você me conta com alegria que vai para o céu, mas depois me diz que não tem valor ou mérito para ir para lá. Como então você vai para o céu? O cristão sorri e diz: porque eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro, Jesus Cristo, meu Senhor. Responda-me, qual desses três dá glória a Deus e quais deles apenas dão glória ao homem? Veja, isso não é sobre nós, sobre nossa moralidade ou sobre nossa bondade, isso é sobre Deus. Um repórter veio a mim certa vez e disse: por que você sempre está falando sobre o pecado? Eu disse: porque eu quero que você ame a Deus. Obviamente, ele achou minha resposta estranha e retrucou, perguntando o que eu queria dizer com aquilo. Eu disse: você alguma vez leu a passagem que diz: ela amou mais porque foi mais perdoada? Meu amigo, se o seu amor por Deus é pequeno, isso é porque você não sabe o quanto foi perdoado. E você não sabe o quanto foi perdoado porque jamais lhe contaram o quão pecaminoso você é. Imagine que eu convide Bill Gates para visitar minha casa, a fim de comermos juntos um prato de cereais. Ele não vai ficar beijando minhas mãos, nem vai se ajoelhar chorando de gratidão. Porém, em muitos lugares onde eu servi ao redor do mundo, se eu desse a alguém um prato de cereais, ele iria se prostrar diante de mim e beijar minhas mãos, porque ele estava faminto e necessitado. Nós somente podemos ver a glória do amor de Deus quando reconhecemos nossa necessidade e largamos todas essas tolas e banais ideias de valor, mérito e justiça própria. Nosso texto continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça. E como isso acontece? Mediante a redenção. Eu concordo com alguns cânticos antigos quando eles afirmavam que há certas palavras na Bíblia com as quais precisamos ser bastante cuidadosos ao mencioná-las. Nós dizemos certas coisas rápido demais, sem meditarmos nelas por um momento sequer. Nós temos todas essas canções extravagantes. Hoje em dia, todos esses uhul, yeah, wow, toda essa cantoria que está acontecendo com esses refrões que dizem algo como yeah, Jesus morreu por mim. Ora, se você viesse a mim quando eu houvesse acabado de perder meu filho e dissesse yeah, seu menino morreu, eu só olharia para você como quem diz: que tipo de monstro é você? Você sabe o que está dizendo? Jesus morreu. Não deveria haver um curvar da cabeça, de um tremer dos lábios quando disséssemos isso, ou um pensamento de honra ao Pai, o qual entregou seu Filho? Você acha mesmo que podemos apenas cantar essas tolas canções gospel, bagunçar, gritar e fazer todas essas coisas, tendo em vista que ele morreu? O Pai deu seu Filho. Quando você diz coisas como Jesus morreu, você não deveria parar por um momento ou algo assim? Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial. Em uma de suas mais horríveis batalhas, qualquer um pode assistir a um filme sobre a Segunda Guerra Mundial no History Channel e conversar sobre estratégias ou friamente falar sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas meu pai fica apenas calado, olhando porque todos os amigos dele morreram naquela guerra. Os homens ficam discutindo sobre o Vietnã e falando sobre o que está certo e errado, de acordo com os modelos políticos. Mas o homem que veio do Vietnã ouve tudo isso e diz: vocês só podem falar desse jeito porque não estavam lá. Como você pode dizer isto com entusiasmo, gritando como se fosse apenas uma rima em uma canção?
Jesus morreu, e ainda que nos refiramos a isso alegremente pelo que Deus nos entregou em Cristo, devemos fazer com reverência e pesar pelo preço que foi pago. O texto diz, sendo justificados mediante a redenção. Redimir é o termo usado para comprar um escravo ou um cativo, pagando um preço por ele. É exatamente o que Cristo fez por nós. Porém, o preço pago não foi o esvaziar de cofres, nem mesmo o constitui em arrancar as ruas de ouro dos céus para enviá-las ao diabo. Ele deu o sangue de seu filho unigênito. Eu me lembro de quando o meu primeiro filho nasceu, o pequeno Ian. Alguns dias depois de seu nascimento, eu dirigia de volta para a fazenda de minha velha picape azul, pensando, Jesus morreu, Jesus morreu. Eu pensava nisso sem parar. Alguns de vocês que são pais entendem isso muito bem. No momento em que coloquei os olhos naquele menino, eu sabia que poderia lutar contra um exército por ele. Eu morreria 1000 vezes por ele. Eu jogaria meu corpo na frente de um trem por ele. Eu não poderia acreditar. Chegava a ser assustador quanto amor eu tinha por aquele pequeno rato sem pelo no braço. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. O nascimento do meu primeiro filho fez com que eu ficasse extremamente chocado pela primeira vez com a grandeza de não apenas o Filho ter pagado pelo nosso pecado, mas porque o Pai deu o seu Filho para isso. Ele o deu para morrer e não poderia fazê-lo. Eu não daria meu filho por ninguém. Talvez eu me entregasse por alguém, mas eu não daria o meu filho por pessoa alguma. Não deveríamos nos conscientizar de que existem algumas palavras bíblicas as quais, ao serem pronunciadas, deveriam nos fazer parar por um momento? Não é verdade que as mais preciosas frases podem tornar-se nada mais do que vagos clichês ou jargões sem sentido, unicamente porque as repetimos várias e várias vezes sem refletir sobre elas? Eu quero dizer, ele morreu, ele realmente morreu. Era mesmo o seu sangue vertido naquele madeiro. E essa é a única razão pela qual a imundície negra de nosso pecado pode ser lavada. Aquele sangue naquele madeiro foi o abatimento do Filho de Deus. Um teólogo disse, você deseja saber o quanto Deus o amou? Então apenas olhe para a cruz. Quanto custou? Quão desprezível e obscuro é o seu pecado? Olhe para aquele madeiro e ele lhe dirá tudo. Por meio de quem recebemos a redenção? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez que estava pregando e um jovem rapaz veio a mim após o sermão, todo empolgado. Ele disse, você está certo, irmão. Jesus é tudo o que precisamos. Eu completei, meu jovem, Jesus é tudo que temos. Fora dele não há nada. Ou você está no cristianismo, ou você está nas trevas. Você deve compreender isto. Ou você está em Adão ou em Cristo. Ou você está na morte ou na vida. Ou você está na carne ou no espírito. Ou você está condenado ou liberto. Tudo que temos é Cristo e nada mais. Há alguns anos eu ministrava no seminário e encontrei alguns cristãos muito decentes. Algum tempo depois, um deles veio a mim e disse, moço, você é um daqueles antigos caras puritanos? Eu perguntei, o que faz você pensar isso? E ele respondeu, a sua oração, porque você disse algo como, Deus, eu venho diante do Senhor em nome de Jesus, e eu sei que, além dele, eu não tenho parte alguma contigo. Nós esquecemos nos dias atuais que tudo é em Cristo e por Cristo. É por isso que Paulo, o apóstolo, fica espantado no livro de Efésios ao falar sobre Jesus. Cristo é tão glorioso para Paulo e ele inicia a falar dele no versículo 3, no primeiro capítulo, e nem ao menos sabe onde pôr o ponto final. Ele só consegue encerrar a frase no versículo 14. Ele só podia continuar escrevendo e escrevendo e escrevendo, porque é tudo nele, por ele e para ele. É tudo em Cristo, por Cristo e para Cristo. É tudo sobre ele, nada sobre você. É por isso que eu amo aquela antiga canção que diz, nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz eu me agarro. É Cristo ou nada, e é melhor que você goste disso, pois se for 99,99% Cristo e 0,01 você vai para o inferno. É Cristo
e Cristo somente. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Você pode também permanecer aqui no canal assistindo mais vídeos como esse. Até a próxima. Deus abençoe.